Salve, salve, amantes da matemática! Aula 4, múltiplos e divisores, decomposição em fatores primos. Mega importante o conteúdo da aula agora. Decompor em fatores primos. Pessoal, olha só. Os números primos, nós já falamos sobre os números primos e já definimos e já mostramos. Mas, relembrando, o número natural admitirá apenas dois divisores diferentes, ele próprio e um, será denominado número natural primo. Eu trouxe aqui um rol dos primeiros números naturais primos. O 2, ele é divisível só por 1 e por 2. O 3 é divisível só por 1 e por 3. O 5, só por 1 e 5. O 7, o 11, o 13, o 17. E aqui são os primeiros números naturais primos. Lembrando que só o 2 é o único par primo. Então, se o número natural ele é divisível apenas por dois elementos diferentes, o 1 e ele mesmo, ele é chamado de número primo. Mas se ele é divisível por mais do que 2, também nós já falamos, ele é um número composto. Né? Então, decomposição em fatores primos. Então, o número composto, excluindo 0 e 1, denominado número composto, quando ele não é primo, né? Um número composto qualquer pode ser decomposto em fatores primos, utilizando-se para tantas divisões sucessivas mediante aos critérios de semelhança que nós vimos também. Veja bem, se eu pegar então 60, vamos fatorar. Como é que é essa fatoração? Por 2, ele é par, dá 30. 30 por 2, continuo com o número 2, ele é par ainda, dá 15. Aí o 15 não é divisível por 2 mais, o próximo número primo é o 3. E o 15 dividido por 3 deu 5, e 5 não é divisível por 3 mais, mas ele é divisível por 5. Então, eu tenho que 60 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Olha, eu decompus os 60 em produto de fatores primos. Então, fatorar é escrever na forma de multiplicação, de produto. 504, ele é par, então por 2. 252, por 2. 126, por 2. 63, que não é par mais. Então, o próximo número primo é o 3. E 63 por 3 é 21. Por 3, 7. Por 7, 1. Então, 504 pode ser escrito como produto de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 7. O número um pouquinho maior, 1024, por 2. 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, 1024 é o 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, ele vezes ele 10 vezes, 2 à décima, olha aqui. Então, aqui estão demonstrações de decomposição em fatores de números primos, né? 3 exemplos. Conjunto dos divisores de um número natural. O conjunto dos divisores de um número natural A é o conjunto D de A, formado por todos os números naturais que são divisores de A. O 18, por exemplo. Vou fatorar ele. 18 por 2 vai dar 9. 3 vai dar 3 e 3 vai dar 1. Como nós já vimos, eu posso escrever o 18, então, como sendo 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Agora, olha só, eu vou encontrar o número de elementos dos divisores, todos os divisores possíveis. Então, eu vou encontrar o número primeiro e depois eu vou montar o conjunto de divisores. Quais são os divisores de 18? Então, essa é a questão. O 1, ele é divisor de todo número. O 2, ele é divisor do 18. O 3 é divisor do 18, ou seja, se eu dividir 18 por 3 dá 0. Quais são todas as possibilidades? Pessoal, olha só, observe que esse 2 elevado a 1, ele pode ser dividido por 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. Então, o 2 elevado a 1 tem duas possibilidades de divisão exata. Não é isso? 2 elevado a 0 é 1. Só lembrando aqui que 2 elevado a 0 é 1. Ou seja, ele é um número primo. 2 elevado a 0 é 1. Então, o 2 elevado a 1 pode ser dividido por 2 elevado a 0 e pode ser dividido por 2 elevado a 1. O número elevado a 0, o próprio 1, ele vai acontecer em todas as divisões. Olha o 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado ele pode ser dividido por 3 elevado a 0. O 3 ao quadrado pode ser dividido por 3 elevado a 1. E o 3 ao quadrado pode ser dividido por 3 ao quadrado.
Então, nós vamos ter uma relação que é a seguinte. Sempre eu vou ter um número a mais do que o meu expoente. Então, 2 elevado a 1 pode ser dividido por 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. O 3 ao quadrado pode ser dividido por 3 elevado a 0, por 3 elevado a 1 e por 3 ao quadrado. Testa para você ver. 3 ao quadrado é 9. 3 elevado a 0 é 1. Então, 9 ele é divisível por 1, que dá 9. O 9 é divisível por 3, que dá 3. E o 9 é divisível por ele mesmo. 9 por 9, que vai dar 1. Então, toda vez que eu tiver um número e eu fatorar, eu vou olhar para o expoente e vou entender que vai ter sempre um número a mais do que esse expoente, porque é o zero. Então, isso aqui é 1, 2 divisores naturais. Isso aqui foi 2, 3 divisores. Observe que se aqui fosse 3 a terceira, eu teria 3 divisores, teria 4 divisores naturais. Se fosse 3 a terceira, eu teria 4. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Então, nós vamos usar a seguinte técnica para calcular o número. Eu vou pegar esse expoente, somar 1, e vou pegar esse expoente, somar 1, e vou multiplicar os dois. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou pegar esse expoente, somar 1. Por que eu estou somando 1? Porque tem o 2 elevado a 0. E o 3 ao quadrado, eu também vou pegar esse expoente 2 e somar 1. Se eu utilizar esse método, sempre eu descubro a quantidade de divisores desse número. Então, 2 vezes 3, 6. Então, como é que eu observo a quantidade de divisores de um número? Eu fatoro, pego o expoente, acrescento 1 a esse expoente e multiplico. Então, eu escrevi para você aqui assim, Então, o número de divisores de 18 são 6. Número de elementos dos divisores de 18 são 6. Escrevi assim, Ao somarmos uma unidade a cada expoente e multiplicarmos todas as somas, podemos determinar o número de elementos do conjunto de divisores de qualquer número natural, aqui do meu lado. Então, essa é a técnica para eu descobrir o número de elementos desse conjunto. Então, existem 6 divisores naturais do 18. 6. De novo, pessoal, você pega o expoente, soma 1... e multiplica com o outro expoente somado 1. Então, soma um dos expoentes e multiplica, faz o produto. Se forem várias peças desse produto, você pega todos os expoentes, soma 1 e multiplica cada uma dessas parcelas. Pessoal, agora, quais são os 6? Então, tá aqui, são 6. Agora, o método para se descobrir as 6. Você vai fazer o seguinte, Você vai pegar aqui, e vai traçar uma reta que eu vou fazer em azul. Só faltou um aqui, né? Em azul. Vou colocar o 1 aqui em cima porque o 1 é o primeiro divisor de qualquer número natural. 1 é o primeiro. Agora, olha a técnica que nós vamos utilizar aqui em azul. Eu vou fazer 2 vezes 1 e vou colocar o número aqui, 2 vezes 1 é 2. Agora, eu vou passar para o próximo número. Eu faço 3 vezes 1 e depois 3 vezes 2 e coloco nessa linha. Então, 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2? 6. Agora eu passo para a próxima linha. 3 vezes 1, 3, já foi. Quando ele já foi, você não repete. 3 vezes 2, 6, também já foi. Quando já foi, você não repete. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 6, 18. Dessa forma, eu encontro os divisores. Olha os divisores aqui, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, pessoal, vamos voltar. Você deve estar pensando assim, não entendi nada. Volta aqui. Na calma e elegância, olha só. Volta aqui. Como é que eu acho os divisores? Você faz 2 vezes 1, aqui, e coloca o número 2 na mesma linha. Agora você parte para o de baixo, 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Então, é o 3 multiplicado a todos os anteriores. 3 multiplicado a 1 vai dar 3. Você anota aqui. 3 vezes 2 dá 6. Agora eu pego esse 3 e multiplico a todos os anteriores. E os que repetirem eu não escrevo. 3 vezes 1, lá em cima, Deixa eu voltar aqui, né? 3 vezes 1, 3, já foi, não escrevo. 3 vezes 2, 6, já foi, não escrevo. Então, 3 vezes 3 é 9.
E 3 vezes 6, 18. Então, o conjunto de divisores de 18 é composto por, em ordem, o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Está aqui a descoberta dos divisores de 18. Dos divisores. Como é que você verifica se você não esqueceu nada? Você faz o produto do primeiro com o último. Observe que se eu pegar 1 vezes 18, vai dar 18, ó. E se eu pegar o 2 com o 9, também dá 18. Eles são equidistantes dos extremos, né? Ou equidistantes do centro. 3, se eu multiplicar com 6, dá 18. Então, 1 vezes 18, 18. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho aqui os divisores. Olha, preste atenção, muito importante. Então, para eu calcular o número de divisores, eu somo 1 a cada expoente e multiplico essas parcelas. E para eu descobrir quem são esses divisores, eu traço a reta aqui em azul e multiplico os números ali, começando do 1, e vou multiplicando todos os anteriores. Tudo bem, decomposição de fatores primos. Vamos reforçar essa ideia. Olha só. Determine o conjunto de divisores de 20. Então, primeiro passo, eu fatorar. 20 por 2, 10 por 2, 5 por 5, 1. Tranquilo. Então, o 20 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Como é que eu acho para encontrar a quantidade de divisores? Eu somo 1 aos expoentes e multiplico a parcela desses expoentes. Então, aqui é 2. Ó. 2 mais 1 é 3. E aqui é 1. 1 mais 1 é 2. Então, fica 3 vezes 2, 6. Então, nós vamos fazer assim, ó. Aqui, ó. 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Então, ficamos com 3 vezes 2, 6. Então, tem que ter 6 divisores de 20. Cadê eles? Quem são? Então, vamos lá. Traça a reta aqui em azul. Coloco um 1 lá em cima, porque o 1 ele é divisor de todos os números. É o primeiro divisor natural. É o menor, né? 2 vezes 1, 2. Coloca lá. Agora, 2 vezes 1, 2 já foi. 2 vezes 2, 4. Eu vou colocar aqui, ó. Agora é o 5. 5 vezes 1, coloca aqui. 5 vezes 2, coloca aqui. 5 vezes 4, eu coloco aqui. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 4, 20. Olha aí. Colocando na ordem, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Tem que dar 6. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Aqui estão os divisores. Observe que se eu fizer o produto dos equidistantes, o primeiro com o último, 1 vezes 20 é 20, 2 vezes 10 é 20 e 4 vezes 5 é 20. Encontrei a quantidade antes de encontrar quem são. Aqui eu determinei o conjunto, determino o número de elementos também desse conjunto. Veja se está tudo bem. Estando tudo bem, recomendo você parar o vídeo e fazer os divisores de 48. Então, já coloquei o 48 na tela. E eu já vou fazendo. 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2. Aqui, ó, 3 por 3, 1. Olha só, 48, então, é 2 à quarta vezes 3. Pessoal, quantos são os divisores? Soma um expoente, 4 mais 1 é 5 e 1 mais 1 é 2. Então, 5 vezes 2, 10. Eu tenho que encontrar, então, gente, 10 divisores, ó. Então, 5 vezes 2, 10 divisores naturais. Cadê esses? Onde estão, né? Quais são os valores? Então, traço uma linha aqui em azul, ó. Coloco 1 como divisor lá em cima e faço 2 vezes 1. Escrevo 2. Agora, 2 vezes 1 já foi. 2 vezes 2, 4. Eu escrevo só os que não se repetem. 2 vezes 1 já foi. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 já foi, 2 vezes 2 já foi, 2 vezes 4 já foi, 2 vezes 8, 16. Agora, observe que o 3 não repetiu nenhum. Então, ele vai multiplicar todo mundo. Ó. 3 vezes 1 lá em cima, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 16, 48. Aqui estão. Você vai colocar em ordem, né? 1, 2, aqui o 3, ó, em ordem. O 1, o 2, o 3, o 4, em ordem crescente. O 6, o 8, depois vem o 12, depois vem o 16, e depois vem o 24, e por último o 48, sendo um 10. Esse 10 aqui, ó,
Sai daí, mouse. Esse 10 aqui, isso. Tá vendo? O 10 que eu tô pegando ele aqui com a mão. São 10. Vamos contar lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que se eu fizer o produto do primeiro com o último, dá 48. Do segundo, ó, 2 vezes 24 é 48. 3 vezes 16 é 48. 4 vezes 12 é 48. E 6 vezes 8 é 48. Isso serve para você verificar se você não esqueceu ninguém. Porque se você esquece alguém ali, aquela operação não fecha. Então, os números, o conjunto de divisores, eles são equidistantes. Pessoal, nesse slide aqui, então, nessa tela, nós calculamos o número de divisores e também calculamos quais são esses divisores. Olha a questão 2 do Instituto Consulplan, da Prefeitura de Viana, por cargo de professor de Educação Física em 2019. Se n é a quantidade de divisores naturais de 2.000, logo o valor de n sobre 2 é matemática básica, gente. Olha aí. O que eu vou fazer? Basta você entender. Ó, vou pegar o 2.000, vou fatorar o 2.000. Por 2, 1.000. Por 2, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, porque ele não vai por 2 mais, 25. Por 5, 1. Então, olha só, o 2.000 é o mesmo que 2 à quarta vezes 5 ao cubo. Olha lá, 2 à quarta vezes 5 ao cubo. Beleza, então? Então, o que é o n? N é a quantidade de divisores naturais. Então, o n para nós aqui vai ser 4 mais 1 é 5 e 3 mais 1 é 4. Então, é 5 vezes 4, então são 20. Ó, 4 mais 1, então n, quantidade de divisores naturais de 2.000. 4 mais 1, eu sempre acrescento 1 por causa do zero, né? 2 elevado a 0. Então, ó, 3 acrescento 1 dessa forma. Então, fica 5 vezes 4, nós vamos ter 20. Então, a quantidade de divisores naturais de 2.000 é 20. O n é igual a 20. Só que está perguntando o valor de n sobre 2. Então, não se quer n, quer-se n sobre 2. Então, eu vou dividir por 2. Ao dividir esse por 2 e esse por 2, eu tenho que n sobre 2 é igual a 10. E 10 nós encontramos aqui, ó, questão da Prefeitura de Viana, o cargo para Educação Física. Professor de Educação Física lá, está aqui. 10. Letra A. Decomposição de fatores primos. Pessoal, eu espero ter ajudado. Não desanime, o estudo é assim mesmo. Na calma e elegância, na constância. A gente se encontra nos próximos vídeos. Pessoal, grande abraço. É isso.